Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que oram por nós e também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Naíris Greenwald, é de Córrego Morobá, em São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Rosiane é de Tabuleiro Grande, em Caucaia, no Ceará. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Irene Zamboni é de Vila Velha, no Espírito Santo. Eli e Irani são de Ipatinga, em Minas Gerais. Elisângela Batista é de Itapuá, Santa Catarina, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós aqui estamos em Tua presença, nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te agradecemos por este dia que nos concedes e por este momento que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que têm as suas necessidades, seus problemas, suas dificuldades, suas dores, suas lutas, suas aflições. Tu conheces cada um, Pai. Conceda as bênçãos e vitórias e que permaneçam firmes, confiando em Ti e buscando em Ti a solução dos seus problemas. Nós te agradecemos, Pai. Sabemos que Tu estás cuidando de cada caso e as bênçãos serão concedidas e o Teu nome glorificado em nome de Jesus. Amém. Aqui nos encontramos e vamos continuar o nosso estudo desta semana, onde nós estamos falando a respeito de sinais da divindade de Jesus, que João escreveu no seu Evangelho, provando que Jesus é Deus. E ontem nós começamos aqui a falar sobre este homem que havia nascido cego e Jesus o curou, colocando saliva que ele cuspiu no chão, misturou com a terra, fez aquele lodo e passou nos olhos deste cego e disse para ele ir se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e ele foi, se lavou e voltou enxergando. Nós vemos que Jesus, ele usava métodos simples para curar as enfermidades. Agora era necessário que as pessoas tivessem fé, que crescem, que Jesus ele tinha poder, como foi o caso deste homem, quando Jesus passou este lodo que ele havia feito ali nos seus olhos e disse, vá se lavar no tanque de Siloé. Ele obedeceu, ele foi, se lavou e passou a enxergar. Tudo depende, irmãos, da nossa fé. Nós precisamos crer que Jesus ele é poderoso, que ele pode solucionar os nossos problemas, que Ele pode nos dar a vitória, mas para isso nós precisamos ter fé. Continuando essa história deste homem que foi curado por Jesus, a partir do verso 17, do capítulo 9 de João, a partir do verso 17, diz-nos assim a palavra de Deus. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado, por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntaram a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, ele tem idade suficiente? E perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou?
Eu já lhes disse, exclamou o homem, vocês não ouviram? Porque querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Aqui nesse capítulo 9 de João, que fala deste homem que nasceu cego, essa é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal. Quem está desempenhando o papel principal aqui é o homem que era cego, porque os fariseus o levaram para interrogar e queriam saber de toda maneira. Como podia isso? Ele que era cego agora estava vendo. E disseram que Jesus era pecador, que não tinha poder para curar. Isso eles diziam que Jesus era pecador porque Jesus realizava as curas no sábado. Especialmente no sábado Jesus realizava esses milagres. E então eles diziam que Jesus era pecador porque estava transgredindo o sábado. Mas vocês se lembram que Jesus perguntou para os fariseus se uma ovelha deles caísse num poço, num buraco, se eles iriam deixar a ovelha lá morrer porque era sábado? É claro que eles não iriam deixar a ovelha morrer, eles iriam tirar, porque se a ovelha morresse, eles iriam ter prejuízo financeiro. E o judeu é muito focado em dinheiro, em coisas materiais. E então Jesus foi direto ao ponto. Então Jesus disse, o que é lícito? Tirar a ovelha do buraco ou curar uma pessoa? Claro que todos os dois merecem atenção, tanto a pessoa quanto o animal. E os fariseus, eles não se julgavam pecadores por ter tirado uma ovelha do buraco. E agora aqui então, os fariseus levam este homem para interrogatório e dizem assim, olha, mas nós nem sabemos quem é esse homem, de onde ele vem. Aí o cego, o homem que havia sido curado da cegueira, disse que, claro que eles sabiam que esse homem vinha de Deus, porque se não fosse com o poder de Deus, como é que ele iria realizar esses milagres, esses sinais? E então, essa história deste homem traz aqui uma inversão bastante curiosa. O cego, ele passou a ver cada vez mais, não apenas vendo as coisas, vendo fisicamente, mas ele passou a ver espiritualmente. E então, este homem, ele ia crescendo cada vez mais no seu apreço por Jesus e na confiança em Jesus. É isso que acontece, irmãos, quando nós recebemos uma bênção, a nossa fé ela é acrescida cada vez mais. Agora, nós precisamos ter fé antes de acontecer o milagre. Não é esperar o milagre para depois crer. Precisamos crer, ter fé, receberemos o milagre e aí a nossa fé será aumentada ainda cada vez mais. E então, este homem, que havia sido cego, passa a enxergar cada vez mais, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ao contrário do que acontecia com os fariseus. Eles passavam a ficar cada vez mais cegos. Tal era a incredulidade deles em Jesus e a não aceitação de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, ficavam cada vez mais cegos no seu entendimento e chegaram até a ponto de ficar divididos entre eles, como foi o estudo que fizemos ontem, que os fariseus diziam que ele era pecador, que não podia curar, mas entre eles havia aqueles que diziam que ele não era um pecador. Por quê? Porque se ele fazia tais sinais, como é que ele podia ser um homem pecador? Agora, aqui então, neste milagre, nós encontramos aqui João encontrando a oportunidade de dizer quem é Jesus.
Então aqui nós encontramos Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Está aqui em João capítulo 9, que nós lemos ontem para vocês. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 9, capítulo 9, verso 5. E Jesus disse também em João capítulo 8, verso 12, que ele é a luz do mundo. E aqui nós encontramos uma origem misteriosa de Jesus. Por quê? Porque eles perguntavam quem é ele, de onde vem, qual é a sua missão. Eles criam em Moisés, que eles não viram, só porque estava escrito lá no Antigo Testamento, o Pentateuco, eles criam em Moisés como profeta, mas não aceitavam Jesus. E então, a cegueira espiritual dos líderes religiosos, ela é assustadora. Um mendigo, que era cego, ele declarou, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito nada. Isso foi o homem que foi curado que falou. João capítulo 9, versos 32 e 33. E os líderes mesmo espirituais que deveriam aceitar os milagres de Jesus, glorificar a Deus por estes milagres, se tornavam cada vez mais cegos, cada vez menos enxergavam espiritualmente falando. Agora, esses líderes espirituais da nação de Israel, dos judeus, eles deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus, a aceitá-lo como Messias, diante dessas evidências que provavam que Jesus é divino. Mas eles não conseguiam enxergar essa realidade. E hoje também nós vivemos um momento em que as pessoas elas não creem mais na Bíblia como está escrita. Elas procuram uma explicação para cada relato da Bíblia, tentando provar cientificamente que isso é verdade, mas não. A palavra de Deus, ela precisa ser aceita pela fé. Nós cremos que, pelo poder de Deus, pela palavra de Jesus, o mundo veio à existência, que todas as coisas passaram a existir. Tudo isso é pela fé. Nós cremos na criação do mundo, nós cremos no dilúvio, nós cremos que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, nós cremos que Davi matou aquele gigante Golias. Tudo isso nós cremos pela fé. Nós cremos que Jesus esteve aqui e realizou esses milagres. Nós não vimos nada disso, mas nós cremos. E se nós duvidarmos, nós, com certeza, não estaremos fazendo parte daqueles que estarão com Jesus quando ele voltar muito em breve. Que Deus nos ajude a termos os nossos olhos espirituais abertos para enxergarmos as verdades bíblicas que estão tão claras e aceitá-las e colocá-las em prática em nossa vida. Deus ele quer operar um milagre também hoje em minha vida e na sua vida. Precisamos crer e ele vai fazer este milagre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.